Eu saúdo a todos os irmãos com a paz, que o Eterno abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 36. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. O contexto da palavra. As leis acerca dos servos e dos homicidas. O versículo 1. O Eterno ordenou a Moisés que desse aos israelitas esta lei. O Yahweh ordenou a Moisés que desse aos israelitas esta lei. Versículo 2. Se você comprar um escravo israelitas, ele deverá trabalhar 6 anos para você. Mas no 7º ano, ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Tá vendo? Aquele escravo, se morar junto com o patrão, no terreno dele lá, ele trabalhava lá com direito de não receber nada no 7º ano. O versículo 2 fala que o escravo israelitas, ele deverá trabalhar 6 anos. E no 7º ano, que terá o 7º ano, ele trabalhou ali 6 anos, né? Aí quando terá os 7 anos, aquele ano ali que é para terá os 7, ele sairá de graça sem pagar ele nada. Só vai receber os 6 anos que ele trabalhou. Os 7 anos, um ano ali, ele vai sair de graça sem pagar nada. Sem ter que pagar ele nada. Ele vai sair livre. O versículo 3. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Aqui está dizendo que quando ele foi para casa do patrão, se ele era solteiro, quando vencer, que trabalhou 6 anos, e no ano de terá os 7 anos, ele ia sairá de graça e ele sairá, igual está citando o versículo 3, que se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, ele não levará a mulher quando for embora, mas se era casado, então poderá levar a mulher. Porque se a mulher era dada por o patrão dele que arrumou a mulher para ele, quando ele fosse embora, a mulher ficava com o patrão. Os filhos também ficavam com o patrão. As filhas dele também ficavam com o patrão. E ele saía sem a mulher, sem os filhos, sem as filhas. O versículo 4. Se o dono do escravo, ele der uma mulher e ela der à luz filho e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, será do patrão. E o escravo ir embora sozinho, tá vendo? Se ele entrou lá em solteiro e o patrão dele arrumou uma mulher para ele casar, então
quando ele fosse embora, a mulher dele ficava com o patrão. Os filhos e as filhas também ficavam com o patrão. Ele saía sem a mulher e sem os filhos. Mas se ele era casado e já tinha sua mulher e mudou lá para a casa do patrão, do proprietário, aí ele podia sair junto com a mulher e sair junto com os filhos e as filhas. O versículo 5. Se o escravo disser que ama a sua mulher e seus filhos e o seu dono não quiser ser posto em liberdade, esse versículo 5 está dizendo que se o escravo gosta do seu patrão e gosta da sua mulher e dos seus filhos e das suas filhas, e ele quer continuar lá, então o versículo 6 vai dizer assim: então o dono, o patrão, levará ao lugar de adoração. Ali encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Tá vendo? Se ele gostou do patrão dele, gostou da mulher, gostou do filho, gostou da filha, então ele vai continuar ali junto com a mulher e os filhos, junto com o patrão. E o patrão dele levará ele lá onde que adora o Eterno, e lá ele vai encostar, ele encosta a orelha dele lá no portal e fura a orelha dele com a furadeira. E ele vai ser escravo o resto da vida do seu patrão. Assim também é nos dias de hoje. A pessoa vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar numa fazenda. Se o empregado, o companheiro, gostou daquele proprietário, e o proprietário também gostou dele, ele vai lá, assina a carteira dele, faz um contrato com ele, e ele ficará ali para sempre, o tanto que ele quiser, porque ele agradou o seu patrão, ele agradou o patrão, e agradou do empregado, o empregado também agradou do patrão. Então ele assina uma carteira por empregado, faz um contrato e ele ficará ali o tanto que ele quiser ficar ali. O versículo 7. Eu vou voltar ao versículo 6. Então o dono, o patrão, levará ao lugar de adoração, ali encostará na porta ou no batente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Esse furador aqui é aquele furador de furar correião, furar cinto, furar couro de sapato, essas coisas aí. Então ele será o seu escravo por toda a vida. Versículo 7. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre, como fica as escravas do sexo masculino. Vocês entenderam aí? O versículo 7, se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre, como fica os escravos do sexo masculino.
O versículo 8. E se um homem comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ela terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a um estrangeiro, pois ela não agiu direito com ela. Pois ele não agiu direito com ela. Tá vendo? Às vezes ele ia casar com ela, casou com ela, mas não gostou dela. Ele pensou assim, eu vou vender ela para um outro qualquer, que seja qualquer um. Então ele não podia vender para uma pessoa estrangeira. Você entendeu bem? Se o versículo 8, se um homem comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ela terá de vendê-la novamente ao pai dela. Tá vendo que lei difícil? Se ele não gostasse dela, ele ia vender ela de novo para o pai dela. Aí. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiro, pois ele não agiu direito com ela. O versículo 9. E se alguém comprar uma escrava para fazer casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Tá vendo? Como é que era aquela lei? Se comprasse uma escrava para casar com o filho dele, tinha que tratar ela como filha dele. Apesar de conta também que hoje, nos dias de hoje, a gente considera a nora da gente como filha da gente também. Por quê? Ela é o osso do lado da costela do marido dela, que é o filho da gente. Então a gente considera os dois como filho e filha. Tá vendo? O versículo 10. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos, de roupa e os mesmos direitos que ela possui antes. Tá vendo? Naquela época, como é que era? Se um homem ele já tinha a mulher dele, casasse com arrumasse outra mulher, ele tinha de tratar as duas mulheres tudo igual. Ele não podia dar uma roupa a mais de que a outra, a primeira mulher ou a segunda mulher. Ele tinha de tratar as duas igual. Tanto a primeira como tem o direito, como a segunda também tem o direito. Ele não podia gostar mais da segunda e desagradar a primeira, não. Tinha de tratar as duas igual. Mas isso não era agrado do Eterno, não. O Eterno nunca permitiu, ele nunca foi do agrado dele, do homem ter duas mulheres, não. Mas ele fez isso aí, ele falou isso aí, essa lei, é porque naquela época, quem casasse, tivesse duas mulheres, ele tinha esse negócio aí de gostar mais da segunda do que da primeira. A primeira ele colocava ela como escrava. Por isso que o Eterno colocou essa lei aí, para isso não acontecer. Esse aí foi o versículo 10 que eu li e vou ler de novo para você. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar a primeira a mesma quantidade de alimento
e de roupa, o mesmo direito que ela possuía antes. O versículo 11. E se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre, sem ter de pagar nada. Tá vendo? Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada. Ela podia sair sem ter direito de pagar nada. O versículo 12. Deverá ser morto todo aquele que feriu uma pessoa de modo que ela morra. O versículo 13. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei ali e ele ficará livre. Isso aí é uma cidade de refúgio. As pessoas que matassem sem querer matar aquela pessoa, então o Eterno levava aquela pessoa para a cidade de refúgio, para ali o parente da pessoa que morreu não vingar daquela pessoa que matou aquela pessoa sem querer, não matou com pensamento mau. Aí ficava ali naquela cidade ali, para evitar do irmão do parente matar ele. O versículo 14. Mas se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar, a fim de se salvar. Tá vendo? Tem pessoas que quando tá brigando, ele corre lá para dentro de uma congregação para livrar daquela pessoa, mas aquela pessoa vai lá dentro daquela congregação e busca ele e mata ele. Isso acontece. Até nos dias de hoje. Isso acontece. O versículo 15. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Tá vendo? Era a lei. Se a pessoa, se um filho batesse no pai ou na mãe, ele era apedrejado e morto. Mas hoje, no nosso país aqui, não tem isso não. Só tem a prisão, né? A pessoa bateu no pai, bateu na mãe, o filho, ele é preso pela lei das autoridades. Versículo 16. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la, ou parar ou ficar com ela como escrava, será morto. Tá vendo que violência que as pessoas eram? Eles levavam à força para ficar com aquela pessoa. Aí aquela pessoa que levava a força, ele era apedrejado e morto. Versículo 17. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Tá vendo? O filho que amaldiçoasse o pai e a mãe, ele era morto, apedrado. Versículo 18. Se durante uma briga um homem feriu o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado. Se aquele que foi ferido não morrer, mas se este ficar de cama, versículo 19, e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa, com a ajuda de uma bengala, então aquele que feriu
terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também a despesa do tratamento. Viu? Que lei vigorosa. Se a pessoa batesse no outro com um soco e ele ficasse de cama, ele tinha de pagar todas as despesas do tempo que ele ficou parado, pagar toda a sua medicação. É a lei do Senhor. Versículo 20. E se alguém ferir a paulada o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Versículo 21. Mas se o escravo morrer, só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Viu? Versículo 22. Se algum homem estiver brigando e ferir uma mulher grávida, por causa disso, ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que o juiz decidir. Tem homem, às vezes está brigando os dois, a mulher vai lá para separar. Aí toma um chute na barriga e perde a criança. Sabe? Por isso que aqui está falando isso aí. O versículo 23. Mas se a mulher for ferida gravemente, castigo será vida por vida. Versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tá vendo? Versículo 25. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Versículo 26. Se alguém feriu o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como um pagamento pelo olho perdido. Viu? Versículo 27. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, e ele terá de ser libertado como um pagamento pelo dente. Essa lei vale também para escravas. Versículo 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas. Ninguém comerá a sua carne, mas o dono do boi não será castigado. Viu? Versículo 29. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas, o seu dono sabia disso e não prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedrada, e o seu dono também será morto. Viu? O versículo 30. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar sua vida, então ele terá de pagar tudo o que foi exigido. Viu? Versículo 31. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Viu? Versículo 32. E se um boi chifrar um escravo ou uma escrava,
o dono receberá como pagamento 30 barras de prata, e o boi será morto a pedradas. Viu o que está falando ali? Você viu, né? Então, versículo 33. Se alguém tirar a tampa de um poço, ou se cavar um poço e não tapar, e nele caiu o boi ou um jumento, versículo 34, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Viu o que está falando ali? Se a pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal, ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Está vendo? O versículo 35. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido. O dinheiro será repartido entre os dois homens, e o boi morto será dividido também entre os dois. Está vendo? Ali, se o boi brigou lá e matou um outro, lá, os dois lá têm direito mesmo tanto. Um fica com a parte do boi, outro fica com outra parte, outro fica com a parte do dinheiro e outro fica com outra parte do dinheiro. Versículo 36 para terminar. Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador, o seu dono não prendeu, ele dará a outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Viu como é que era a lei? Você viu aí, né? Você viu como é que é a lei aí? É uma lei muito boa que o Eterno mandou para o povo de Israel naquela época. Essa lei também serve para nós hoje, do mesmo jeito. Se um proprietário tem um boi e os dois começar a brigar, um tá da banda de lá, outro da banda de cá, e brigar, o boi do Sozé matar o boi do Somanel, então o boi do Sozé e ele, o Sozé não tem culpa. O boi do Somanel também, o Somanel não tem culpa, porque os dois ali arrebentou a cerca, então isso aí, nenhum dos dois tem culpa, porque eles arrebentaram a cerca. Agora, se o boi do Somanel saiu, foi lá para o pasto do Sozé, e o boi do Sozé matou ele, ali morreu, então ele vai dividir o boi para os dois ali. Um tem parte ali também, né? O boi vai ser dividido ali. Então, essa é uma lei muito boa. Essa lei vai para nós até hoje. Só a única lei que não é válida para nós hoje é a lei de matar a pessoa a pedrada. A pessoa que adulterou, matar ele a pedrada, então isso vai hoje pelo arrependimento daquela pessoa, para não praticar, aquela pessoa vai preso para pagar a sua criminalidade, tá bom? Por isso que nós devemos evitar obedecer às autoridades, não deve brigar com ninguém, deve respeitar todo mundo, viver uma paz, uma comunhão com o Eterno, uma vida de santificação. Que o Eterno Yahweh abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os mal,
no nome do seu filho Yahshua. Fica todos com a paz. Se o Eterno permitir, estarei fazendo o próximo vídeo, se for da vontade dele e se ele quiser. Tá bom? Este foi o livro de Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 36, da Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje. Tá bom?